KKK. E aí, man? Olá, eu sou o BF, seu best friend. Estamos aqui diretamente nos nossos estúdios em North Hollywood, Califórnia, Vigário Geral, para te ajudar com essa revisão esperta de Física 1 para a segunda série. Vamos lá, let's go! Primeira questão. A partida de um automóvel é acionada durante 5 segundos. E nesse intervalo de tempo, a corrente elétrica que circula pela bateria tem intensidade de 200 A. Quanto tempo a bateria leva para se recuperar da descarga? Se nesse processo a corrente elétrica tem intensidade 20 A. Então aqui é um probleminha que vai envolver corrente elétrica. Olha que legal, você vê que no início da brincadeira, a partida de um automóvel é executada durante 5 segundos. E aí você tem uma corrente gigante de 200 A que vai fazer com que esse automóvel ligue. Né? Você já deve ter reparado que quando seu pai e sua mãe ligam um automóvel, né, se tiver, por exemplo, as luzes ligadas ou lanterna, a luz dentro do carro ligada, chega até a cair, né? Que é tanta corrente elétrica que exige para a partida do automóvel que é a situação mais crítica, o que exige mais da bateria naquele momento. Então, olha só, nesse início da brincadeira, eu tenho uma corrente de 200 A no intervalo de tempo de 5 segundos. E aí você lembra que você é inteligente? O que é corrente elétrica? Qual é a definição de corrente elétrica? É o quanto de carga está passando por uma seção transversal. Você pega o fio, corta ele, isso aqui é a seção transversal desse fio. Por essa seção transversal, durante um certo intervalo de tempo, que é proporcional a quantos elétrons estão passeando ali por aquela região. Então a formulazinha da corrente é: corrente é variação da carga sobre o tempo, tá? E aí você vai perceber o seguinte: ué, se eu tenho a corrente elétrica da partida, que é 200 A, se eu tenho o tempo que eu gastei consumindo essa corrente, eu consigo calcular a carga total que eu preciso para ligar meu carro, certo? Então vamos fazer essa substituição aqui, ó, 200 A, carga e o tempo 5 segundos. O tempo sempre tem que ser em segundos, sempre no SI. Fazendo essa continha, quero deixar o ΔQ sozinho, divididos por 5, vai para o outro lado, multiplica. Então dá 200 vezes 5 igual a 1000. Então, para ligar o carro, precisa sair da minha bateria 1000 coulomb de carga, certo? Claro que a carga é proporcional ao número de elétrons, porque a carga de um elétron é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Aí vai somando isso para todos os elétrons, e aí você vai chegar em 1000 coulomb. Então, com certeza, isso é elétron pra caramba para poder chegar nesses 1000 coulomb, porque a carga de um elétronzinho é pequenininha, 10 elevado a menos 19 só. Agora, você precisa carregar essa bateria de novo. Então, o carro faz isso. Depois que ele usa a carga da bateria, ele recarrega essa carga que foi, obviamente, retirada da bateria. E aí, só que para, obviamente, carregar isso, ele vai utilizar uma corrente menor. Na segunda situação, ele vai utilizar uma corrente na parte de carga da bateria, uma corrente de 20 A. E aí ele pergunta, em quanto tempo você vai fazer isso? Aí agora a gente vai utilizar a mesma fórmula de novo. I igual a ΔQ sobre ΔT. A corrente agora, na hora que você vai carregar a bateria, vale 20. O ΔQ, que é a carga total que você consumiu e agora você está repondo, é 1000 coulomb. Divididos pelo tempo. Claro que agora você está, naquele intervalo de tempo, enviando menos elétrons, porque a corrente elétrica é menor. É 20 contra 200. 200, você puxou 200 A de corrente, mas agora você está repondo com 10% disso, né, que é 20 A. Então, nesse caso, ó, faz faz o x da Xuxa, multiplica cruzado, então fica ΔT
é igual a 1000 divididos por 20, corta, dá 50 segundos. Claro, né? Faz sentido. Vai ser 10 vezes mais tempo para você poder fazer esse carregamento, porque você tirou 200 amperes em 5 segundos. Agora que você está repondo essa carga com 10% apenas da corrente, que seria 20, agora você vai precisar de um tempo, obviamente, 10 vezes maior do que o tempo que você retirou. Então, em vez de 5 segundos, você vai gastar 50 segundos para ir jogando os elétrons lá e carregando novamente essa bateria, certo? Então, beleza, questão muito boa, questão envolvendo exatamente a definição de corrente elétrica, corrente média igual a carga vezes o tempo, e pronto, fechou o caixão, certo? Então, beleza, então vamos para a segunda. Agora, a segunda, uma questãozinha da UERJ, deixa eu apagar aqui. Vamos lá, no ritmo do Despacito, para não chegar na prova fudidita. Ai. Questão número 2. Painéis fotovoltaicos são equipamentos usados para converter durante o dia a energia do sol em energia elétrica. Considere uma residência onde foram instalados 10 desses painéis, cada um deles com 70 watts de potência eficaz, produzindo energia durante 6 horas por dia, sem interruption. Estime em quilowatt-hora a energia elétrica produzida pelo conjunto de painéis durante um ano. Então, essa questão eu coloquei porque envolve energia elétrica, né? E energia elétrica é um assunto super importante, não só para a prova, mas também nos vestibulares, não é nem na vida, né? Porque energia elétrica faz parte da nossa vida. Um dia você vai ter que pagar pela energia elétrica que você consome. Hoje é o papai e mamãe, mas um dia vai ser você. E aí você vai olhar a conta de luz e vai lá, tá escrito quantos quilowatts-hora você gastou naquele mês. E aí, para você fazer essa conta, é muito simples, né? Na verdade, a fórmula da energia é potência vezes tempo. Mas olha só, não ache que essa fórmulazinha aqui é uma fórmula diferente que apareceu que vale só para energia elétrica. Não é. Porque isso aqui, na verdade, vem da definição genérica de potência. O que é potência? Potência mede a velocidade com que você está transferindo energia para um corpo de um corpo. Potência é energia sob tempo em qualquer lugar da física. Tá? A única coisa que eu fiz é passar o ΔT para cá e aí fica potência vezes tempo. É a mesma fórmula. Que a gente geralmente o professor apresenta a fórmula da energia elétrica assim, mas não é uma fórmula nova. Ela é a fórmula que vem da potência que você vê na física 1, em mecânica, vê na física 2, que é a parte de calorimetria, e vê na parte agora de eletricidade também, tá? E qual é o detalhe dessa questão? O detalhe dessa questão, obviamente, da maioria dessas questões de energia elétrica, é que a potência tem que ser dada em quilowatts e o tempo tem que ser dado em horas. Que aí quando você faz essa multiplicação, a resposta sai exatamente em quilowatt-hora. Por que os engenheiros fizeram isso? Uma questão muito simples. No dia a dia, a potência dos aparelhos é 1000 watts do ar-condicionado, 4000 do chuveiro, 500 do computador. E aí, se você multiplicasse pelo tempo em segundos, ficaria um número gigantesco. E aí você perderia meio a noção das coisas. Esse mês eu gastei 1.280 watts segundos. Então ficaria meio esquisito. Então, para diminuir esse número e ficar um número mais simpático, 200, que geralmente é a média aí de uma casa brasileira, 250, 300, 500 e 250, a gente consegue comparar com muito mais facilidade do que 1.280 e 1.531. Né? Então, os engenheiros fizeram essa jogada. Primeiro, colocar a potência não em watts, que seria o sistema internacional, mas em kilowatts. Aí é aquela coisa de sempre, né? Esse K na física representa 1000, né? Então 1 kilowatt é igual a 1000 watts. Então, para você passar de watts para kilowatts, você tem que dividir por 1000. Tá? Então, essa é a primeira coisa, você vai diminuir esse número que é grande para um número menor, que é kilowatt. Então, você vai dividir por 1000. E o tempo é aquela coisa de sempre, né? O tempo tem que ser dado em horas, e aí você já sabe fazer as conversões, minutos, segundos, etc., para hora, tá? Mas geralmente o tempo é dado em horas, tá? No máximo em minutos. E aí você faz a conversão.
Bom, de resto é fácil. Você vê que você tem aí, ó, são 10 painéis e cada um tem 70 watts de potência. Então, a potência de um painel é 70 watts. Mas você não tem um só, você tem 10. Então, a potência de 10 painéis, 70 vezes 10, já dá 700 watts. Então, a gente descobriu a potência total em watts dos painéis que você tem. Agora, você precisa passar para quilowatt. Então, a gente vai dividir esse cara por 1000. Então, dividindo por 1000, dividido por 1000, dá 0,7 quilowatts. Show! Agora eu preciso saber o seguinte, olha, são 6 horas que ele fica funcionando por dia sem parar. Então o tempo diário vai ser de 6 horas, né? Então ΔT de um dia é igual a 6 horas. Só que você não quer calcular qual é a energia elétrica que você vai gastar num dia só. Você quer no ano inteiro. Então, se é 6 horas por dia, no ano inteiro, um ano tem 365 dias. Então, você tem que multiplicar por 365, tá? Mas claro que a gente vai fazer essa conta depois para jogar tudo na fórmula primeiro. Então, fica energia igual a potência. Ah, e aqui já está em horas, né? Então, não preciso transformar nada. Está em horas bonitão. Então, nesse caso, potência 0,7 kW vezes o tempo total em horas, que vai ser 6 horas por dia, vezes 365 dias. Tá? Você está fazendo isso aqui. Vou botar a unidade aqui, mas não precisa botar, mas é só para você entender que é horas vezes 365 dias. Tá? E aí, quando você fizer essa continha, dá um número, obviamente, um pouquinho grande, mas eu já fiz essa conta, dá 1.533 kWh. Então, esses 10 painéis funcionando 6 horas por dia no ano inteiro vai consumir 1.533 kWh. Claro que se fosse uma questão onde ele perguntasse quanto custa isso em dinheiro, din-din, ele ia ter que dar para você o valor de 1 kWh, por exemplo. 1 kWh hoje deve valer mais ou menos 0,6, geralmente é um número grandão, tá cheio de casa decimal. Depois, se você tiver curiosidade, olha na conta de luz aí da sua casa. Mas hoje está aproximando aí de 0,7 reais, 70 centavos, né? Então, você teria alguma coisa desse tipo aqui, ó, 1 kWh igual a 70 centavos. E aí você pegaria esse valor numérico e multiplicaria por 1.533. Que aí você acharia o valor, daria, sei lá, aí uns 900 reais, mais ou menos. Daria uns 900 reais aí de gasto total desses painéis. Só desses painéis o ano inteiro, mais ou menos aí uns 80 e poucos reais por mês. Tá bom? Então, muito moleza, só para a gente relembrar a fórmula da potência. E aí, obviamente, a potência envolve energia elétrica e esses detalhezinhos da questão, que geralmente você vai trabalhar com a potência em quilowatt com tempo em horas para poder descobrir, tá? Mas existem situações onde você vai trabalhar em watts, vai trabalhar em segundos, que a resposta seria em joules, mas não é o caso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Agora, vamos para uma questãozinha de série e paralelos, que é o seguinte, uma torradeira de pão projetada para dissipar 600 watts, a questão é muito, muito maneira. Até porque já caiu várias vezes esse tipo de questão em o ERJ. O ERJ adora esse tipo de questão. E aí você tem essa torradeira que é programada para dissipar 600 watts. E aí você vai alimentar ela com uma voltagem de 120 volts. Tá? Então você vai ter alguma coisa desse tipo aqui. Uma DDP de 120 volts alimentando uma torradeira de 600 watts de potência. Tá?
Essa é a situação inicial. Só que agora é o seguinte, para que ela funcione ligada a outra fonte análoga, mas a voltagem é o dobro, então agora você vai ligar num sistema onde a voltagem é o dobro da primeira. Vamos lá, você é esperto, você é inteligente, vem comigo. Se você ligar um aparelho que é programado para receber elétrons com 120 volts de energia, e agora você liga esse aparelho direto, recebendo elétrons com 240 volts de energia, o que vai acontecer com esse aparelho? Queimar. Vai queimar, porque ele não está programado para receber esses elétrons com esse extra de energia, que no caso aqui seria o dobro. Tá? Então você não pode fazer isso diretamente. Aí ele fala, você vai ligar essa torradeira a uma outra resistência. Porque o que a resistência faz? A resistência rouba energia dos elétrons, correto? Então você vai usar ela para roubar um pedaço dessa energia e sobrar só os 120 de energia que a torradeira precisa para funcionar. Assinale a opção em que estão corretamente indicados o valor e a forma de ligação dessa resistência. E aí tem os valores. Esses valores estão errados, tá? Não é, a letra B é 25, a letra C não é 25, não é 24, eu acho. Depois a gente faz a conta aí e vê se o que bate aí. Bom, e C em série em paralelo. Primeira coisa é o seguinte, a gente vai ter que colocar em série. O que é em série? Série são coisas ligadas num único fio, né? Você tem aqui fios, você liga uma resistência e aí um único fio, você liga outras resistências. Isso é série. Agora, quando o fio se divide e você coloca uma resistência em cada ramo, cada divisão, aí está em paralelo, tá? Então, série uma coisa só, paralelo dividido, e aí você vai colocar a resistência em cada ramo dessa divisão, tá? Agora pensa comigo. Você não pode deixar esses elétrons chegarem com 240 volts de energia em cima da torradeira, que ela vai literalmente torrar, sem trocadilhos. Agora, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que botar, obviamente, essa resistência em série com a torradeira, para que ela faça o seguinte, ó. Os elétrons vão sair daqui, ó, da fonte, com 240 volts de energia. Estão bombando aqui. Tá? Então saiu ali a corrente elétrica da bateria com essa voltagem toda. Aí, o que essa resistência vai fazer? Se você colocar bonitinho em série, que é o que deve ser, essa resistência aqui vai roubar um pedaço dessa energia, e aí sim, o restante da energia, os elétrons vão continuar andando, agora com menos energia do que tinha antes, e aí esses elétrons vão passar pela torradeira e vai fazer a torradeira funcionar normalmente. Só que, obviamente, eu já sei que aqui tem que ter uma queda, né? A torradeira só precisa receber os elétrons com 120 volts de energia. Então a gente já chega numa conclusão muito legal aqui. Quanto é que a resistência tem que roubar de energia? Para não dar problema e para funcionar tudo direitinho. Nem explodir, nem funcionar dissipando menos potência e demorando mais, obviamente, para assar o pão. Esse cara vai ter que roubar exatamente 120 volts. Porque os elétrons saíram com 240 daqui de energia, a resistência vai roubar 120 para que sobre o restante, que é 120. 120 mais 120 dá 240, né? E aí, obviamente, a torradeira funcione nas suas especificações, porque o certo é ela receber elétrons com 120 volts de energia para liberar a potência dela de 600 watts. Tá bom? Então essa é a primeira conclusão que a gente chega. Então a gente já chegou na primeira resposta. Essa ligação sempre tem que ser em série. Porque em série, você sabe, a corrente elétrica é igual para todos os resistores e cada resistor tem uma DDP. A DDP é única para cada resistor, porque os elétrons estão passando pelo fio, isso é corrente. Né? Aí, cada resistência que você tem nesse fio único vai roubar um pedaço da energia desses elétrons, que é a DDP. Tá? Então, nesse caso, eu tenho que associar em série. E aí, o que eu vou fazer? Bom, se eu sei que a minha torradeira funciona
com elétrons a 120 volts de energia, liberando uma potência de 600 watts, eu posso usar pio para a torradeira para calcular quantos elétrons eu preciso para essa torradeira funcionar, ou seja, a sua corrente elétrica. Então, ó, usando pio, ó que moleza. Potência igual a 600. Os elétrons na torradeira tem que entrar a 120 vezes o I. Então, o I na torradeira vai dar 5 amperes. Então, vão sair 5 amperes dessa bateria, passar pela torradeira para liberar esses 600 watts, desde que esses elétrons tenham 120 volts de energia. Então, como você ligou em série, você sabe que em série os elétrons só têm um caminho para percorrer. Então, se tem 1 milhão de elétrons aqui, passando por esse resistor, vão ter 1 milhão de elétrons aqui, que vão ter 1 milhão de elétrons aqui, que vão ter 1 milhão de elétrons aqui. E a corrente elétrica é proporcional ao número de elétrons passeando pelo fio. Então, nesse caso, se tem que passar 5 amperes de corrente aqui, obviamente, no resistor também vai passar 5 amperes. Corrente elétrica é o número de elétrons passando pelo fio. Está ligado em série, num fio único, o que passar na torradeira está passando no resistor. Se estiver passando 5 milhões de elétrons aqui, cada um com 240 volts de energia, esse resistor vai roubar de cada um desses 5 milhões de elétrons 120 volts, e esses 5 milhões de elétrons vão passar agora pela torradeira, obviamente não com 240 de energia cada um, mas 120, porque a resistência já roubou um pedaço dessa energia, na verdade é metade, né? Então agora, o que eu vou fazer? Eu preciso calcular exatamente o valor dessa resistência. Então agora eu uso aquela fórmula muito especial, que é a primeira lei de Ohm, para a resistência. Tá? Então uso U igual a R vezes I. Mas aí qual é o U que a resistência vai ter que roubar? Qual é a energia dos elétrons que a resistência vai ter que roubar? 120. Então 120. O R vai ser exatamente o quanto ela tem que ter de resistência para fazer isso. E o número de elétrons que passam por ela, a corrente elétrica, é 5 amperes. Então, fazendo essa continha, vai dar 24 ohms. Tá? Então, R igual a 24 mesmo. Então, na verdade, as respostas aí estão erradas, tá? Onde, na letra B e na letra C, onde você lê 25 a 24. Então, a resposta seria a letra B. B de Bruno, B de BF. Letra B, 24 ohms em série, tá? Então, sempre que você tiver probleminhas desse tipo, já sabe, você não pode ligar um aparelho que está programado para funcionar sob uma certa DDP numa DDP maior, porque os elétrons vão ter mais energia e vão queimar o aparelho. Então, você sempre vai ligar uma resistência em série, sempre em série. E essa resistência ela vai ter que pegar exatamente aquela diferença de energia a mais que os elétrons têm quando saem da bateria, da tomada, seja lá do que for, do gerador, tá? Então, nesse caso, os elétrons estavam saindo do gerador com 240 volts de energia, então a minha resistência teve que roubar 120 para que sobrasse os outros 120 para ligar minha torradeira. Show de bola? Então, belíssima questão, sensacional. E agora a gente vai para a questão número 4. Uma questãozinha aí de circuitos. E ele fala o seguinte: um circuito é formado por duas lâmpadas, L1 e L2, uma fonte de 6 volts e uma resistência R, conforme desenhado na picture. As lâmpadas estão acesas e funcionando em seus valores nominais, 0,6 watts e 3 volts, e lâmpada 2, 0,3 watts e 3 volts. Quanto vale o valor da resistência R? Então vamos lá, vamos fazer esse circuito aqui. Eu tenho uma bateria, um gerador, que fornece elétrons com 6 volts de energia cada um. Esses elétrons vão sair por aqui, vão passar pelo fio e vão passar pela lâmpadazinha número 1. Essa aqui é a lâmpada número 1. Aí o fio continua e de repente esse fio faz uma divisão. Vem aqui, na primeira divisão do fio passa pela lâmpada L2, e aí a segunda divisão vai passar pela resistência R. Depois esses fios se unem e voltam a ser um fio único,
que vão chegar até o final da bateria, tá? Então vamos colocar essas especificações. L1, 0,6 watts para uma DDP de 3 volts. E o L2, 0,3 watts para uma DDP de 3 volts também. Só que, obviamente, a lâmpada 2 libera só metade da potência, então ela brilha menos do que a lâmpada número 1, tá? Ele quer saber o valor dessa resistência Rzinha que está sendo colocada ali em paralelo. Então, aqui, olha o que vai acontecer. Vamos lá, vamos com calma aqui. Primeira coisa é a corrente elétrica. A corrente elétrica total, aqui, está saindo da bateria. Isso aqui vou chamar de corrente elétrica total. E aí você vê que todos esses elétrons estão passando pela lâmpada 1, tá? Esses elétrons estão passando pela lâmpada 1, continuam andando aqui, ó. Claro que essa lâmpada já vai roubar um pedaço dessa energia. E aí essa corrente continua andando, só que aí de repente existe uma divisória. Existem dois caminhos. Pensa no rio. O rio está vindo aqui e de repente tem uma divisão. Vem água para um lado, vem água para o outro. Aqui vai ser a mesma coisa. Quando os elétrons chegarem nessa divisão, parte deles vem pela lâmpada 2 e parte vai passar pela resistência R, tá? Então vem um pedaço para cá, ó, que eu vou chamar de I2, e o outro pedaço vai para a resistência, que eu vou chamar de IR. E claro, depois esses caras, obviamente, se juntam aqui novamente e voltam a ser o total aqui. Claro, né? Os elétrons não podem sumir. Tá? Então, se eu tenho aqui, sei lá, 1 milhão de elétrons, 1 milhão de elétrons, 1 milhão de elétrons passou pela lâmpada 1. Quando chegar aqui, aí, por exemplo, de 1 milhão de elétrons, 800 vão passar por essa lâmpada e 200 mil vão passar por aqui. Depois, esses 800 mil com esses 200 mil vão se encontrar aqui e voltar a ser 1 milhão, para ir embora para a bateria, tá? Então, assim que funciona. Então, já posso afirmar isso com maior tranquilidade, que a corrente total é o somatório da corrente número 2 mais a corrente que passa pela resistência, tá? Então, essa é a minha informação. Agora, ser esperto, você vai perceber uma coisa. Você tem a potência das lâmpadas e tem a DDP. Concorda comigo? Então, eu posso calcular, posso fazer essa conta e descobrir quanto vale a corrente elétrica que passa por cada lâmpadazinha dessa. Não posso? Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou usar piu, piu, piu. Porque eu tenho a potência, tenho a DDP, posso calcular quantos elétrons eu preciso para cada lâmpada dessa funcionar. Então, vamos lá. 0,6 watts é igual a DDP, que é 3, vezes a corrente. Então, a corrente da lâmpada número 1 vai ser quanto? 0,2 ampere. Certo? Então, ela precisa de 0,2 ampere para funcionar. Agora, fazendo a mesma coisa para a lâmpadazinha número 2, a potência dela é só a metade. A energia dos elétrons é a mesma, 3 volts. Aqui, 3 volts. E a corrente elétrica, então, obviamente, vai ser a metade. Vai ser a metade. Show de bola? Então agora, ó, raciocina comigo. Olha que maneiro. Tá saindo 0,2 ampere daqui, tá? Esse 1, obviamente, é a corrente total, né? Mesma coisa que o IT aqui. A corrente que passa pela lâmpada 1 é a corrente toda. Tá? Então 0,2 ampere. 0,2 ampere. 0,2 ampere. E aí, quando chega na divisória, repara que na lâmpada 2 está passando 0,1 ampere. Então aqui é 0,1. Vamos lá, povo de Deus. Vocês são inteligentes. Se é 0,1 para cá,
de 0,2, quanto vai vir para o R? 0,1 também, né? Por quê? 0,1 mais 0,1 tem que dar 0,2, que é a corrente total. Corrente total é o número de elétrons passeando pelo fio. Então, se eu estou passando 0,2 aqui e veio 0,1 para cá, então tem que vir 0,1 para cá. 0,1 mais 0,1 dá 0,2, certo? E aqui a gente chega numa conclusão muito importante, que é o seguinte. A gente sabe que quando eu tenho caras ligados em paralelo, primeiro a DDP é igual para os dois, tá? A energia que os elétrons têm vai ser igual para os dois. Então, quando os elétrons passarem por aqui, a energia que eles têm é a mesma desses elétrons que estão passando pelo R, que a DDP é igual para todo mundo, tá? E outra coisa, se nesse caso a corrente é igual, pensa na lei de Ohm, U igual a R vezes I. Poxa, a DDP aqui tem que ser igual aqui, mas aqui vai ser igual para os dois. Mas a corrente elétrica também é igual, 0,1 aqui, 0,1 aqui. Ué, se a DDP é igual para os dois e o I é igual para os dois, qual a conclusão que a gente chega? Que o R da lâmpada número 2, a resistência da lâmpada número 2, é o mesmo valor da resistência R. Lembra daquela frase que eu sempre falo em sala? Elétrons não gostam de resistência. Então, nesse caso, pelo fato deles terem se dividido por igual, você já logo mata que essas resistências também são iguais. Que aí o elétron não tem preferência, né? Ele vai olhar para cá, essa resistência aqui igual a essa resistência aqui. Então, metade vem para cá, metade vem para cá. Certo? Então, já mato logo que essa resistência R tem que ser o mesmo valor da resistência L2. Então, agora, eu faço o seguinte. Se eu calcular a resistência da lâmpada 2, eu matei a questão. Certo? E agora, deixa eu ver. Para calcular a resistência, a gente sabe que tem 3 fórmulas de potência, né? Π, que a gente já usou. Aquela que é a mais importante de todas, U ao quadrado sobre R, ou R ao quadrado. Agora, essa questão aqui a gente vai resolver. A gente pode usar essa, porque a gente tem potência, tem DDP e que é o R, ou pode usar essa, porque para a lâmpada 2 a gente também sabe qual é a corrente e sabe qual é a potência, tá? Eu vou usar essa aqui que é mais obscura, que quase a gente não usa. Então, para L2, a sua potência é a resistência I ao quadrado. Então, a potência da lâmpada número 2 é 0,3 watts. A resistência que eu vou calcular. E a corrente elétrica, a gente calculou aqui, ó, 0,1 ampere. Então, passa 0,1 ao quadrado. Então, aqui fica 0,3. Vou botar assim, 3 vezes 10 a menos 1. E aqui 0,1 ao quadrado vai dar 0,01, que é 10 elevado a menos 2, né? Então fica a resistência de L2 igual a 3 vezes 10 a menos 1, divididos por 10 a menos 2. Então o que eu faço? Uma divisão de potência de 10, diminuo os expoentes, mas cuidado aqui. Aqui é menos 1 menos 2, que dá mais. Então, menos 1 mais 2 vai dar mais 1. Então, a resistência vai dar 30. Então, a resistência da lâmpada 2 é 30 ohms. E aí, como a gente viu, que a gente deduziu, se a resistência da lâmpada 2 é 30, a resistência de R também é 30, né? Resposta, letra D. D de Deus, que você precisa para te ajudar nessa prova. Show? Então, muito legal. Então, quando você trabalhar com circuito, é isso. É lei de Ohm, a fórmula de potência, que você consegue achar os resultados. E lembrando sempre aquela história de série paralela. Em série, a corrente é igual para todo mundo, cada resistor tem a sua DDP, e em paralelo, ao contrário. A energia dos elétrons, a DDP, é igual para todo mundo, e cada resistor tem uma corrente elétrica diferente. Tá bom? Nunca se esquecendo daquilo que eu falo em sala. Corrente elétrica é o número de elétrons passeando pelo fio, proporcional a isso, né? A resistência é o elemento do circuito que vai roubar energia
que os elétrons têm, que é representado pela DDP. DDP vai representar a energia que esses elétrons têm, tá? Isso tudo aspas, porque se tiver algum físico, algum estudante de engenharia aí na sua casa assistindo isso, ele vai dizer: esse professor tá falando besteira, porque não é isso. Realmente, não é isso, a definição não é essa. Só que para entender com mais facilidade, a gente pode pensar dessa forma que funciona, tá bom? Então, mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês, brincar com vocês. Não sou a Xuxa, mas vamos lá, né? Então, desejo toda a sorte do mundo, que Deus ajude vocês, estudem, confiem em vocês, confiem em cada um, confiem no seu talento, e é isso aí, vamos arrebentar nessa prova, que está muito mais tranquila que a prova anterior. Então, ó, beijinho no coração, fiquem com Deus, tchau, tchau.